Bate, o que fizeram com o tal do Pix? Que eu olho aqui na conta e não cai o dinheiro? Não cai o dinheiro, não cai, não cai. O que o governo federal fez? Eu tô de zorro para falar dessa tal zorra que foi a movimentação do Pix, começando pelos fatos, para não ter erro. E pode ter porque eu posso estar errado. Li o Jornal Nacional, li as notas, li o que o governo federal falou, apesar de que o governo federal falou pouco. Vamos explicar. A movimentação é a seguinte: o governo federal monitorava valores a partir de 2000 em bancos como Banco do Brasil e Caixa, não incluía bancos digitais. Agora, incluindo bancos digitais, ia passar a monitorar valores a partir de 5. Ia ampliar, ia reduzir o monitoramento? Não sabemos, fica essa informação aí no ar. Olha, o que ocorre? Ocorre que não teve informação nenhuma. A população brasileira estava dividida em 4 partes. A direita, que queria bagunça, não queria informação, queria mais era desinformar mesmo. A esquerda, base do governo, que alguns sabiam o que estava acontecendo, outros estavam perdidos, mas todos eles, e sem dúvida nenhuma, estavam defendendo o governo até embaixo d'água, sem saber o que estava acontecendo, e na dúvida, defende o governo. O povo brasileiro que estava na dúvida, por quê? Porque não chegou a informação até ele, não sabia o que estava acontecendo, não acompanha a política a fundo. E quem acompanha a política a fundo, que é o meu caso, quem lê jornal, busquei entender e também estava com dificuldade. Não vou dizer que eu li todas as matérias do mundo, que eu fiquei uma tarde inteira lendo o assunto. Mas alguma matéria ou outra eu li o Jornal Nacional, né? Não teve. Não teve o quê? Não teve arroz com feijão. Olha, eu trabalho com marketing político e o governo federal dessa vez não fez nenhum arroz com feijão. Faltou um videozinho no perfil oficial do Lula, podia ter tido. Podia ter tido um comunicado oficial à nação, eu sei que eles podem fazer. Bota o Haddad. Ô professor, não é professor? Didática. Pega aqui, ó, quadro negro. Giz, explica pra gente o que vai mudar e o que não vai. Explica pro povo brasileiro. Bota ali 8h30 de intervalo da novela pro Jornal Nacional e explica. 5 minutinhos, tá explicado. Não fizeram nada. Não fizeram nada. E ainda, por último, agora voltaram atrás. O BC também não fez a sua parte, não explicou direito. Alguém do BC podia ter explicado. Ou o Banco Central. Também não fizeram a parte. Hoje de manhã, o tal do marqueteiro do Banco Central postou um meme lá, ridicularizando o tal das fake news, dando a tal vitória sobre a derrota do governo federal para o Nicolas Ferreira, porque mencionou ele por tabela, e eu já vou entrar na história do Nicolas. Basicamente é isso. Vamos começar analisando essa derrota, porque foi uma derrota. O governo teve que voltar atrás, ou foi uma derrota. Pela seguinte frase que eu vi no jornal: acontece que o povo brasileiro não confia no governo federal para monitorar nada. Ou seja, eu tenho 5 mil aqui, tem os MEI, tem quem recebe por fora, tem o PJ, tem quem tem ali um negócio que fatura um pouquinho mais, um x-salada, um lanche mais famosinho e tal. Gente, o povo não confia. Por quê? Porque o governo federal não ia taxar as tal das blusinhas da China, e taxou. E essa foi uma das promessas que não foram cumpridas. E aí, tinha 3 grupos também nessa questão. As pessoas que acreditavam que ia ser taxado de pronto, desde a alteração, essas caíram na fake news, lamento informar. As pessoas que estavam na dúvida, e aí eu tenho um pezinho nessa aqui, porque a gente sabia que não ia ser taxado de pronto. A alteração não previa isso. Mas o futuro a Deus pertence, e a gente sabe que o governo federal não é muito de cumprir promessas às vezes. Então, sabendo que o governo federal está em busca de arrecadação para pagar as contas e terminar o ano no verde, né? Como a gente bem sabe que ele está fazendo o governo lá mercado financeiro, então havia possibilidade disso ser um caminho, uma pavimentação para no futuro eles taxarem o Pix. E olha, taxar o Pix deve dar uma fortuna, hein? 10 centavinhos por transação, 1 centavo por transação, isso é dinheiro. E tinha a terceira parte aqui, que era a parte da esquerda, base do governo, que estava defendendo e acreditava que não vai ser taxado nem aqui, nem na China, nem hoje, nem nunca. E aí, eu acho que esse pessoal aí também está errado. Eu já estudei economia, a gente não pode botar os ovos tudo num lugar só. E eles apostavam com unhas e dentes que não ia ser taxado de jeito nenhum. Bom, o que ocorre? Essa desconfiança pavimentou a derrota.
O Nicolas Ferreira foi só o cara que fez o último gol da partida nessa derrota do governo federal. Não foi ele que provocou a população brasileira a cair no erro. O erro estava aí, cai quem quer, como diz outro. Faltou informação, faltou arroz com feijão e o povo brasileiro estava perdido, já desconfiado, sem informação. Foi um prato cheio para a direita aguçar ainda mais a desconfiança, promover fake news no primeiro momento, no final também, mas com muito menos força, por quê? Medo da Polícia Federal, medo de cometer crime, etc. Como é o caso do Nicolas Ferreira, que no começo, acredito eu, deve ter cometido alguns crimes de fake news. Nesse vídeo que viralizou, alcançando mais de 240 milhões de visualizações. Ou seja, é como se cada brasileiro tivesse visto o vídeo ao menos uma vez. Que a gente sabe que não é verdade, que muita gente vê mais de uma vez e muita gente não vê. Mas é muito view. A gente concorda que viralizou de verdade. 240 milhões é muita coisa. Foi ele que sacramentou a derrota? Foi ele que causou isso? Não. O Nicolas só se aproveitou, surfou na onda. Já tinha muita influência falando do assunto. O assunto já viralizou, já estava reverberando em todo o Brasil. Ele só foi a voz final do assunto. E muita gente curtiu o vídeo, muita gente acompanhou. Tu abre lá os curtidos, tu vê todas as pessoas próximas a ti, que tu segue no Instagram, e tu vê lá quem curtiu e quem não curtiu. Ou seja, inclusive o BC hoje de manhã fez um meme rindo de quem fez fake news, tal, tirando sarro, acusando o Nicolas de ser o grande organizador dessa farra, dando para ele o troféu de vitorioso, de vitória, né, em cima do governo federal, o que a gente sabe, o que para mim não é verdade, não é que a gente sabe, para mim não é verdade. Para mim o povo já estava descontente, já tinha muito assunto, o vídeo do Nicolas só sacramentou a derrota e ele se aproveitou muito bem disso, fez uma peça publicitária muito bem bolada. Eu não gosto do Nicolas, tá? O Nicolas Ferreira, na minha opinião, fique bem claro, é inimigo do povo brasileiro, mas inclusive votou a favor da taxação da Shein, da blusinha da China, depois tripudiou em cima, disse que era culpa do governo federal, mas a assinatura dele está lá embaixo. Ele assinou. Ou seja, é um hipócrita, um falso, duas caras. O que ocorre? Ele tomou um cuidado com a história da fake news que eu mencionei agora há pouco. Por quê? Eles começaram dizendo que ia ser taxado de pronto, de antemão. E terminaram dizendo que ia ser taxado no futuro, que isso pavimentaria a possibilidade. E aí não é crime. Quando você fala de futuro, não tem como mentir. Eu posso, né? De certa forma. Mas eu levo as pessoas a acreditar na possibilidade de, olha, eu não confio no Nicolas, nem sou influenciado por ele. Mas nessa parte eu também tenho minhas desconfianças. Afinal, se o governo não ia taxar, se apenas monitorar os crimes, as movimentações perigosas, as movimentações ilegais, laranjas, tráfigo, etc., por que não bateu o tal do pé? Por que não bateu o pet? Por que não ficou firme na sua posição? Afinal, se as pessoas deixaram de usar o Pix, num primeiro momento, algumas delas, elas iam voltar depois que descobrisse que não ia ter taxação nenhuma. Você faz o Pix, olha, mandei R$8, chegou R$8, a minha conta segue intacta. As pessoas iam ver na prática que o governo estava falando a verdade. Mas o governo voltou atrás, o que me deixa com mais desconfiança ainda de que podia ser, na verdade, pavimentação para taxação. Afinal, o governo quer arrecadar, a gente bem sabe, esse governo lá, mercado financeiro, todo ano quer fechar no verde. Está enxugando as contas, enxugando os investimentos, enxugando tudo e tentando arrecadar mais do povo brasileiro. O Pix talvez fosse uma maneira. O Paulo Guedes, inclusive, no passado, com Campos Neto, tentou pavimentar uma transição do Pix para as Big Techs, como é o caso do Google. E aí, talvez envolvendo uma taxação de 10 centavos, uma história desse gênero aí, envolvendo o tal do Paulo Guedes, que já, 10 centavos por Pix, o Haddad não ia olhar para isso, o Paulo Guedes não ia olhar para isso, eles olharam, pô. Bota na conta, multiplica, dá muito, ajuda a pagar as contas. Tão errado? Tão. Óbvio, tão errado. Errado é errado. Concordo. Eu sou contra, tá? Mas vamos ser sinceros que eu duvido que os caras não pensaram isso. Ou seja, a desconfiança paira no ar. O governo federal sofreu uma derrota. Esta é, durante o mandato de 2022, a parte onde o governo federal alcança a sua maior rejeição. Isso quem diz não sou eu, são as pesquisas. Atlas, Paraná Pesquisas e Companhia Limitada.
de todo tipo, as pesquisas colocadas como mais à esquerda, mais à direita, todas elas apontam que este é o momento onde a rejeição bateu recorde. A pesquisa Atlas apontou a rejeição do Lula como 49. E aí onde fica a minha previsão. Vamos falar de eleição de 2026. O caminho está sendo trilhado errado. Olha para onde vocês estão indo. A rejeição está subindo devagarinho. Devagarinho. Mas chegando em 2026, pode ter chegado a um patamar irreversível para a esquerda brasileira. Abre aspas para o PT. Ou seja, e contra a opinião pública não é muito legal. E se for, vai firme. Para dizer que tu tá certo. Não fica de remesgueio aí, não. Não. Botou o pé na bola? Bota firme, meu irmão. Já dizia o meu treinador, o Márcio. Cara, não tem meio termo. É isso. O que ocorreu é isso. Eu já fiz um monte de vídeo, já tentei fazer mais explicado, menos explicado. Isso aqui tá um freestyle. Vai pro canal assim, eu desorro mesmo, que é uma pataquada. E é para representar o que foi a falta de comunicação e planejamento do governo federal frente a uma alteração muito delicada, que devia ter sido feita pensada. E tá aí, essa é a minha contribuição. Quem quiser que escute. E não quer concordar, azar também. É isso. Obrigado, gente. A gente segue daqui. Espero postar mais vídeos. Eu tenho uma sensação, 11 minutos e meio, né? Mas eu vou discorrer um pouquinho. Eu tenho a sensação de que, eu tô chovendo num molhado. Toda vez que eu vou gravar um vídeo de política, e às vezes eu vejo uns caras falando, cara, me manda vídeo às vezes, né? Meu pai me manda. Gente chovendo num molhado assim que chega a afogar a gente. Pensa, meu Deus, falando 10 minutos escutando o óbvio. Eu espero não ter falado o óbvio pra vocês. Espero ter contribuído um pouquinho. Ajudado a gente a pensar. Porque pra falar o óbvio eu nem saio de casa. Não fiz esse canal aqui pra falar o óbvio. Então seguimos junto, beleza? Valeu!